A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes! Começa agora mais um programa Universidade 93,7. Eu sou a Jéssica Bernardo. E eu sou o Igor Trus. E no programa de hoje o debate é sobre o trabalho dos jornalistas nas redações. Para isso, convidamos dois profissionais para discutir o tema. Vamos saber um pouco mais sobre os nossos convidados com a repórter Jéssica Solé. Vitor Ribeiro é jornalista formado pela PUC de São Paulo. Atuou em grandes veículos como Gazeta Mercantil, Folha da Tarde, Diário Popular, Jornal Valor Econômico, Revista Isto É, Rádios Eldorado, Bandeirantes e Educativa FM, onde exerceu desde a função de repórter até a de diretor de jornalismo. É secretário jurídico e de assistência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e recentemente foi eleito pelos colegas para a diretoria da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Guilherme Machado é jornalista formado pela Universidade Metodista de São Paulo. Iniciou sua carreira como estagiário na Globo e na Record. Atuou como chefe de redação na Record de Salvador e como diretor do Núcleo de Reportagens Especiais na Record de São Paulo. Guilherme também foi editor do telejornal SBT Brasil e coordenou um núcleo de reportagens especiais para a TPA, Televisão Pública de Angola, em Angola. Este é o terceiro programa de uma série de 3, e as duas edições anteriores estão disponíveis no site www.eca.usp.br/radiojornalismo. Confere lá. Nas duas últimas semanas, você ouviu os nossos convidados Vitor Ribeiro e Guilherme Machado debatendo o trabalho dos jornalistas nas redações. Por isso a conversa agora é sobre um fantasma que assombra a maioria da cabeça dos estudantes de jornalismo, o estágio. Uma reclamação frequente dos alunos é que o estagiário muitas vezes, para não perder a vaga, acaba obrigado a cumprir as mesmas funções de um jornalista contratado. Por outro lado, muita gente diz que aprendeu a trabalhar para valer na área justamente nessas experiências iniciais nas redações. Existe até mesmo um projeto de lei atualmente em trâmite no Congresso que pretende proibir as empresas de exigirem experiência dos candidatos a vagas de estágio, na tentativa de diferenciar os estudantes dos trabalhadores comuns. Como vocês analisam essas situações? E eu queria saber se colocar a mão na massa nas redações é a melhor maneira de um estagiário aprender ou isso é uma maneira que as redações, que as empresas estão encontrando para reduzir custo na contratação. Bom, lembrando um pouquinho o histórico, na nossa profissão o estágio ele era proibido, né? Então, até bem pouco tempo, que era uma situação muito complicada, porque em qualquer profissão, o estudante podia fazer um estágio e ter alguma remuneração para ajudar a custear a sua manutenção enquanto fazia a faculdade. Essa situação ela foi alterada. Porém, isso não significa que o estagiário é para fazer o trabalho do profissional. Em nenhuma profissão é assim. Então, o médico, mesmo formado quando ele está fazendo uma residência, ele não é um médico, né? Ele é um residente. O estagiário é a mesma coisa. Agora, o tema também é de muita gravidade. Nós tivemos no nosso estado jornalistas que morreram. Nós tivemos uma estagiária que morreu no interior. Mandaram ela fazer uma matéria na estrada, na rodovia, e um caminhão acabou passando por cima dela, né? Então, as coisas na nossa profissão é difícil até de entender. As coisas acabam sendo diferentes do que nas outras profissões. A gente não vê em outras profissões uma pejotização nessa escala. A gente também não vê o estagiário como uma utilização de mão de obra barata, né? Então, por exemplo, no sindicato, no departamento jurídico, nós temos um estagiário. Ele não faz o papel do advogado. Ele é um estagiário. Ele é um estudante de direito que está ali estagiando, né, num departamento
o jurídico, ele gosta do direito do trabalho, mas ele não exerce a função de advogado de jeito nenhum. Né? Ele não atende os jornalistas, ele não entra com uma ação, ele não vai ao tribunal, ele não vai ao fórum, ou seja, ele faz o que é condizente com a função de estagiário dele. Então, assim, na nossa profissão também não pode ser diferente. Nós não podemos pegar um estudante, por mais que o estudante queira, tenha aquele entusiasmo, aquela coisa toda, nem expor a riscos, né, que a nossa profissão é uma profissão que tem muito risco, a gente não pode expô-los a risco e nem olhar para o estagiário como uma mão de obra barata para ser explorada. Né? Ele é um estudante, ele está aprendendo, ele está ali para aprender e o trabalho dele tem que ser supervisionado, né, por um outro profissional. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente sabe que não acontece e é um outro problema, né, que prejudica o estagiário, expõe ele a riscos e também ajuda, né, a criar essa precarização no mercado de trabalho. Estagiário é estagiário, profissional é profissional. E você, Guilherme, o que você acha disso? Agora não tem nem como discordar do Vitor, é isso. Eu acho que o estagiário tem que ter funções bem definidas dentro da redação. Né? E acho que o Vitor tocou num ponto que é muito importante. É a questão da responsabilidade. O estagiário não pode ter a mesma responsabilidade do que um funcionário que é remunerado, contratado para aquela função. Né? Então, as funções devem estar bem definidas. Eu tive muitas experiências como estagiário, já trabalhei numa empresa como estagiário que tinha um projeto de estagiário, cada estagiário rodava durante 3 meses por cada departamento, você não botava a mão na massa, você só observava, você sugeria, mas tinha sempre uma supervisão, que é o modelo que eu considero ideal, né? É o estagiário como aprendizado, e já trabalhei também em redações como estagiário, que você tinha responsabilidades, né? Que você, enfim, colocava produtos no ar, você colocava o seu conteúdo no ar, sempre dentro de uma previsão, mas na escala hierárquica da redação, né? E eu não vou mentir, eu acho que é o que o Vitor falou, tem aquele entusiasmo, aquele ímpeto, a gente quer participar, a gente quer fazer, a gente quer aprender, né? E eu acho que o processo de estágio ele é muito importante para isso, né? Para aprender, porque eu não quero minimizar a faculdade, muito pelo contrário, acho que a faculdade de jornalismo é fundamental, mas no estágio você aprende muito também, né? Então, desde que bem supervisionado, desde que bem definido, o estágio pode enriquecer muito. E acho que o equilíbrio tem que ser buscado aí. É nesse ímpeto, nesse entusiasmo do jovem, da gente querer trabalhar, né? E da empresa saber que você não pode ter as responsabilidades de um funcionário, né? E aí acaba entrando na questão que a gente estava até falando no primeiro bloco. É uma forma de você achatar a folha salarial, né? O Vitor usou o exemplo, você tira 3 funcionários e bota um estagiário, né? Então isso também a gente tem que lutar contra. Mas eu acho que não ter estagiário seria já uma coisa que prejudica o próprio estudante, como a lei que estava sendo proposta ali no começo, né, que o Igor falou. Né? Não, na verdade não é uma lei que vai proibir o estágio, ela proíbe que as empresas, nas entrevistas, elas exijam do estagiário uma experiência prévia. Porque aí você já caracteriza que o estagiário está sendo contratado para ser, de fato, um funcionário e não... Se você está preocupado com o aprendizado... Porque se ele vai para aprender, ele não precisa ter necessariamente experiência naquela área de trabalho, né? Mas na nossa área, o estagiário, o Vitor disse do estagiário de direito. O estágio de direito ele é bem diferente do estágio de jornalismo. Qual seria um limite possível ali para equilibrar justamente esse ímpeto que o Guilherme estava falando, o ímpeto de um jovem que está querendo escrever, com a exploração de uma empresa que está querendo ali um funcionário mais barato? Aonde a gente acha essa linha que diferencia as duas coisas? Bom, em regra geral, o jornalista é um apaixonado pela profissão, né? Então, esse ímpeto, eu acho até super salutar, né? Eu acho que isso é da paixão move a nossa profissão, né? Isso é fato. E muitas vezes essa paixão ela é manipulada, como a gente está vendo. Porém,
a legislação ela é muito clara quando ela fala sobre o trabalho, sobre o estágio, né? O estágio, ele é um aprendiz, o estagiário. Ele não pode nunca ser, por mais que o estagiário queira, ele não pode ser confundido com a figura do profissional, né? Então ele vai estar numa redação próximo a profissionais experientes, conhecendo como que se dá a produção da notícia, como que se dá a produção da informação ali naquele veículo, né? Tendo esse contato direto, porém ele não vai substituir o profissional que está fazendo o trabalho. Ele tem que ser supervisionado. Óbvio que ele não pode ser exposto a risco que muitos de nós nos expomos mesmo, todo mundo, né? E ele não pode. Então, é inconcebível você ceifar a vida de um jovem que está ali apaixonadíssimo pela profissão, trabalhando, porque você está visando lucro, né? Porque você está substituindo um profissional por um estagiário. Isso é absurdo. Eu acho que aí entra até uma questão de responsabilidade, né? Algumas redações, assim, tanto de impresso quanto de TV e rádio, elas têm estagiários na maior parte. Por exemplo, um setor, a maior parte dos funcionários são estagiários. Isso, claramente, o estagiário está ocupando o lugar de um CLT, né? Mas, por outro lado, tem redações, as que planejam um programa de estágio certinho, em que esse estagiário ele faz uma nota, ou ele faz uma página da revista, ou meia página da revista, supervisionada por outro repórter, pelo editor, e em outras redações ele faz 8 páginas da revista. Então, acho que fica bem claro, né, quando há o abuso ali. Eu acho que a pergunta do Igor é isso, né? Qual é o limite, né? E eu acho que o limite é muito próximo do que a Jéssica falou, assim, né? De novo, o meu exemplo, eu tive durante um ano numa empresa aqui em São Paulo, que ela fazia isso muito bem definido, né? Você escrevia lá uma nota, por exemplo, só que essa nota não vai ser publicada para a redação ou para o telejornal sem que o seu supervisor de estágio acompanhe, né? Então você tem encontros semanais com o seu supervisor de estágio, você tem encontros mensais com o chefe do estágio, então você consegue equilibrar, né? Eu também não acho que o estagiário tem que ser... Eu já tive também... Eu já fui estagiário de servir café, né? Já fui estagiário em empresa grande aqui em São Paulo também de servir café, né? 4h30 da tarde, ficou pronto o café, vai buscar o café na redação, né? Aí também já é outra ponta do negócio, né? Hoje eu até busco café, mas é para tomar, convido meus amigos, tal, não sei o quê. Mas então você consegue, eu acho que o estagiário tem que participar, né? Dentro desses limites que o Vitor falou. E também colocar limites de hora, né? A remuneração. Não sei se o estágio tem hoje vale-refeição, mas acho que sim. Você tem que ter esses direitos garantidos, né? Eu acho que para melhorar essa relação é fundamental a participação da universidade, da faculdade. Por quê? Esse estágio, ele deve ser supervisionado pela entidade de ensino. Porque quando não há, acaba se descaracterizando essa relação de estágio, passando por uma situação mesmo de exploração de mão de obra barata. Então, eu acho que nesse ponto específico, a faculdade tem um papel a desempenhar. Tá? Eu acho que a gente não pode simplesmente pegar o estagiário e jogar aos leões numa situação que a gente já viu, que no programa de hoje ficou muito claro que a vida do jornalista não é o mar de rosas que muita gente pensa, que essa relação de trabalho do jornalista com as empresas de comunicação é permeada de muito problema. Uma guerra que fica no bastidor para a maioria da população, mas não é um mar de rosas. Então, acho que com relação à questão do estagiário, é importante a participação da faculdade, né? É muito importante. O sindicato ele tem tentado aumentar essa interlocução com os estudantes, criando uma figura de pré-sindicalização no sindicato. Então, assim, um estudante ele tem direito de se pré-sindicalizar também para se aproximar
dessas questões. Então, mas eu acho que as faculdades não podem se omitir nessa relação do estágio. Para seguir o nosso debate, nós conversamos com alguns estagiários da área do jornalismo e separamos 3 desses relatos para vocês comentarem. Vamos ouvir? Eu percebi que estava sendo explorada num estágio quando me dei conta de que eu fazia exatamente o mesmo trabalho que um CLT, mas ganhava 1/3 ou menos do que qualquer outro trabalhador ali do estágio, que fazia a mesma função que eu. E é claro que eu não ganho nenhum extra, e ninguém controla as coisas que eu faço. Além de eu fazer um trabalho de CLT, recai totalmente sobre mim a responsabilidade do meu trabalho. Então não existe um estágio supervisionado como deveria ser. É um trabalho de CLT, e se eu fizer alguma coisa errada, apesar de legalmente o meu chefe responder por mim, a casca vai cair em cima de mim mesmo. Teve um dia que eu cheguei às 4h da tarde na redação e falaram que ia até meia-noite. Tudo bem. Só que foi passando, não acontecia a decisão do impeachment da Dilma, da votação, e eu acabei saindo às 2h30 da manhã. No outro dia eu tinha aula. Eu não conseguia acordar. E é bem normal isso acontecer. Eu saí 1h da manhã, 2h da manhã da redação e não ter força suficiente para acordar no outro dia. Além disso, eu não tenho os direitos que um estagiário deveria ter, como tirar folga ou sair mais cedo para estudar para a prova, essas coisas. Essa semana eu tenho prova, então eu cheguei pro meu chefe e perguntei: olha, posso tirar folga de quinta para sexta, porque eu tenho prova na sexta e tal. Ele olhou pra minha cara e falou: você tem folga sobrando? Eu tenho. Ele: então beleza, você pode pegar essa folga. Só que assim, essa folga, ela foi um dia que eu trabalhei a mais e que eu deveria tirar em outro dia. Deveria ser um direito meu ter a folga da prova e a folga do dia que eu trabalhei a mais. Só que não é isso que acontece. Então, esse primeiro relato aí foi de uma estudante aqui da ECA, né, de jornalismo aqui da USP. Queria que vocês comentassem, né? Uma das coisas que ela fala é sobre a cobertura do impeachment. O que vocês acham de estagiários participarem de eventos especiais do jornalismo, né, como esse? Depois eu queria, desculpa fazer o papel eu queria perguntar para o Vitor, como é que o estagiário pode se defender disso? Ele falou da participação sindical, né? Mas assim, a quem o estagiário recorre num momento desse, né? Porque é um caso que não é... Eu já passei por isso várias vezes. Confesso que num momento de impeachment da Dilma, por exemplo, eu estaria com a minha adrenalina e o meu ímpeto, meu estímulo lá em cima, né? Estaria gostando de participar disso. Mas é uma situação totalmente abusiva e a dúvida que fica, e sempre a gente teve quando a gente era estagiário, era a quem recorrer, né? E entra naquela mesma história do PJ. Se eu começar a reclamar, eu vou ficar queimado no mercado. Eu não sirvo para o mercado. Então, assim, o Vitor falou de um controle da faculdade, eu acho que pode ser um mecanismo interessante, mas eu confesso que como estagiário na época eu tinha dúvida de para onde correr, para onde que eu vou, né? Vou reclamar com a minha mãe, vou reclamar com o meu chefe, como é que vai ser a situação? Eu acho que isso fica essa dúvida com o pessoal. E o desafio nosso como estagiário, pelo menos para mim era assim, era justamente buscar esse equilíbrio. Pô, eu tô adorando isso aqui porque é uma coisa legal, tem adrenalina na redação, participando de um momento histórico, mas aí a menina, parece que a mesma menina não conseguiu acordar no dia seguinte para ir para aula, né? Aí já tem um abuso. Então, a gente quando é novo, eu confesso que no meu caso o ímpeto vencia, né? Vai, levanta, acorda cedo e vamos à luta. Mas como relação trabalhista isso não pode acontecer. Então, o estágio, ele é para acrescentar, né? Para a vida do
do futuro profissional do estudante. No relato que a gente acaba de ouvir, infelizmente ele não acrescenta, ele retira. Por quê? A lei do estágio, ela diz o seguinte, que em dias de prova, o estudante tem que ter a sua carga, a sua jornada de estágio reduzida, para ele poder não perder a prova, se preparar para a prova, etc. A jornada excessiva, que chega no ponto de ela perder a aula no dia seguinte, não sei se ela tinha uma prova ou não, mas perder então vamos parar e pensar. O estágio nesse ponto, ele está acrescentando na vida dela ou está transformando numa mão de obra barata, sem condições de ter para quem recorrer, porque ela não é uma profissional, certo? Ela não é ainda uma profissional, ela não tem uma relação profissional que ela possa ir ao sindicato e falar, meu empregador está fazendo eu trabalhar até 2 da manhã e tal, não me dá folga, ou coisas do gênero, certo? Então, assim, há uma falha muito grande nesse processo, né? Vitor, só a universidade não poderia fazer nada nesse caso? Não, se a estudante reclamasse? Exatamente. Não, eu acho que a universidade tem que fazer. Eu acho que toda a sociedade tem que fazer. O sindicato tem o que fazer. Eu acho que o Ministério Público tem o que fazer. Eu acho que a universidade tem o que fazer. Eu acho que os estudantes têm o que fazer, né? E os profissionais também. Porque é triste, né, a gente ouvir esses relatos. Eu, quando ouço esses relatos, eu fico triste porque não foi o proprietário do veículo de comunicação que disse tudo isso para ela. Foi um colega nosso, né? Foi um colega nosso que fez isso. Então, eu fico olhando, eu falo, poxa, eu que tenho relação com o estagiário de direito, ele chega para mim e fala assim, a lei aqui, determina que eu posso sair mais cedo essa semana inteira porque é semana de prova, certo? Não, lógico, com certeza. A relação é outra. Falta né? Conhecimento da lei também. A relação é outra. A faculdade na qual ele estuda faz um acompanhamento. A Ordem dos Advogados do Brasil faz um acompanhamento do estagiário de direito, né? Então, o que acontece? Eu acho que da nossa parte existe uma cultura que eu acredito muito essa relação também de paixão que a gente tem muito forte pela profissão e tal, que acaba se aproveitando, né, desse entusiasmo, dessa boa vontade, Guilherme, para gerar lucro. E você acaba atrapalhando a vida das pessoas, prejudicando as pessoas. Bom, para além da discussão do estágio, o estudante, quando ele se forma, uma forma muito comum de contratação é o freela fixo, que é o termo mais conhecido nas redações. Não é isso, Jéssica? Não, é isso mesmo. E a gente queria saber de vocês, assim, porque o freela fixo, ele, diferente do PJ, começa geralmente logo depois, inclusive do estudante sair do período de estagiário, iniciar na profissão, e dura por muito tempo. E ele só termina quando a pessoa está tanto tempo fazendo freela que ela começa a gerar um vínculo empregatício. E aí a empresa demite ou, enfim, separa por um tempo essa relação para poder voltar depois a continuar. Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Você já trabalhou como freela, né, Guilherme? Eu trabalhei como freela, mas cobrindo férias, né? Não teve essa relação longa que geraria um vínculo empregatício. Inclusive, no meu caso, é até um exemplo positivo, porque quando eu cheguei nesse ponto de estar cobrindo férias, e uma hora, acho que, se não me engano, foram 6 meses. Aí a empresa falou, agora você já tem um vínculo com a gente, você vai ser contratado, né? A decisão da empresa foi nesse sentido, né? De cumprir a lei, né? Mas a gente vê, esse exemplo que você falou, ele é recorrente. Eu conheço vários colegas meus, que é exatamente isso que você falou. Dá o limite, então fica afastado ali um tempo, tem lá um período, não sei se são 3 meses, 2 meses, 1 mês, como é que é. A empresa volta a contratar você como um freela fixo, né? Eu acho que é uma artimanha, né? É uma artimanha para você economizar custo, né? E é uma artimanha que tem que acabar, porque é o que a gente estava falando no primeiro bloco.
eu não acredito que essas grandes empresas estejam com problema de ficar pagando, enfim, direito trabalhista. Eu acho que o patrão ele só quer manter a margem de lucro dele ou aumentar, como no caso das maiores aqui, principalmente as aqui de São Paulo. Então é uma artimanha que tem que acabar, né? Bom, nós agradecemos muito ao Vitor, ao Guilherme pela presença, por terem aceitado o nosso convite. O debate foi muito bom e o arquivo desse programa já está disponível no site www.eca.usp.br/radiojornalismo. E com isso nós ficamos por aqui. Esse programa contou com a coordenação da Juliana Fontoura, a produção do César Isolde e o roteiro final de Jéssica Bernardo, Jéssica Soller, Igor Truz, Juliana Fontoura e César Isolde. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou durante o programa, e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.